Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Eu sempre digo aqui que eu não gosto de ficar comentando notícias de varejo. Eu preferi estar comentando aqui temas no atacado, porque isso iria fazer com que nós tivéssemos aí um crescimento intelectual, tivéssemos aí o início, pelo menos, de uma análise de conjuntura mais adequada, né? Mas, infelizmente, os fatos vão se sucedendo e, em determinados momentos, eu me vejo aí obrigado a fazer alguns comentários, a fazer trazer a vocês algumas iluminações para que nós possamos aí analisar pelo menos o presente, esse flash de momento que nós estamos vivendo, né? E você possa aí tentar, ou eu pelo menos, né, vou tentar ajudar vocês aí a raciocinar um pouco a respeito da realidade, porque essa realidade ela não vai ser trazida à luz assim com tanta facilidade. Nós teremos que ir lá e arrancar a fórceps, não tem outro jeito. E esse é o meu papel, essa é a minha tentativa, esse é o meu objetivo. Tentar fazer com que as pessoas pensem, tentar fazer com que as pessoas tomem pé da realidade. Tá? E agora estamos aí, de repente, envolvidos numa questão, ainda em termos de Brasil, bastante ameaçadora, que é essa questão aí do coronavírus, mas que em outras partes do mundo já fez um estrago considerável. E eu fico muito indignado, extremamente indignado, quando eu vejo, por exemplo, que no Brasil o senhor ministro da Economia vem e libera 5 bilhões de reais para uma população de 200 milhões de habitantes que temos no Brasil. E vejo, em contrapartida, na Inglaterra, o primeiro-ministro vem e libera 50 bilhões de dólares para uma população de 53 milhões de habitantes. Traduzindo isso que eu disse, aqui no Brasil foi destinado R$ 25 por habitante para se tratar de uma emergência, conforme é o coronavírus. R$ 25. E na Inglaterra foram destinados R$ 4.400. Isso aqui fazendo a conversão, não é? No mínimo, primeiramente aí agora indo inclusive para uma outra ponta dessa história, porque o recurso é insuficiente. Mas o recurso é insuficiente por quê? Porque nós temos um sistema de saúde desmontado, nós temos um sistema de saúde que é tocado pelo corporativismo médico, que impede o crescimento dos profissionais da área de saúde para que isso dê mais lucro. Nós estamos diante de políticas erradas, uma tremenda corrupção que através dos séculos, eu não vou colocar aqui nem através do governo do PT, porque agora virou o governo do PT. Mas eu coloco aqui governos federais, estaduais e municipais, tá? Porque é essa gente do municipal aí que bota a rede de esgoto na tua casa. Essa rede do municipal aí é que coloca água potável para você beber e tomar banho. E essa corrupção que vem durante séculos nesse país, né, onde se colocaria 100 metros de rede de esgoto, cobra-se 200 metros para ir parar no bolso. 100 metros vai para o povo e 100 metros vai para o bolso de quem? Dos interessados. Não é? Esse tipo de política, esse tipo de coisa da qual nós fomos coniventes durante séculos,
agora está mandando a fatura. Agora está mandando a cobrança. E digo mais a vocês, eu vou até um pouco mais além disso, tá? Excluindo alguns países aí que ficaram em isolamento por questões aí políticas, excluindo-se alguns países que tiveram aí governos ditatoriais e que não se desenvolveram a par e passo com o restante do mundo. Esses outros países ditos livres estão hoje mostrando, estão hoje deixando bastante claro para o mundo todo as deficiências em saneamento básico, saúde básica e educação básica. Saneamento básico, se nós formos comparar a Itália, que é uma cidade, que é um país, na minha opinião, sujo, com o Brasil, que é um país, na minha opinião, sujo, com esgoto a céu aberto, sabe? Com 21 séculos onde ainda não aprendemos sequer a lavar as mãos e ensinar isso nas escolas, sequer. Num país onde, como o Brasil, 100 milhões de habitantes não têm acesso à rede de esgoto, num país onde 30 milhões de pessoas não têm sequer uma privada em casa. Esse é o Brasil. E em outros lugares aí onde estão as coisas claudicando, dando problema, a gente sabe também que existem problemas com higiene, existem problemas com saneamento básico, sabe? E vai aparecer no mundo todo, independentemente do tipo de governo, independentemente porque nós fomos todos, principalmente os políticos, essa gente que sempre aí teve o poder em suas mãos, para poder estar evitando, estar prevenindo esse tipo de coisa, que não precisa de Bíblia, não precisa de nada disso para dizer que isso aí estava na cara que ia acontecer. Hora ou outra isso iria acontecer, estava na cara. Tem que ser muito imbecil, muito idiota para acreditar que isso não aconteceria. Aí nós vemos setores como a educação, saneamento básico, saúde, que são os três, que é o tripé essencial, ser simplesmente relegado a um segundo plano. A saúde ser designada, de ser entregue na mão de corporativismo médico. Saneamento básico ser entregue na mão de empresários picaretas que simplesmente vivem do Estado e roubam o Estado há séculos. E a educação sendo jogada para lá e para cá, tanto para a esquerda como para a direita, como mero instrumento ideológico. Espera um pouquinho, onde é que nós fomos parar? Vocês não pararam ainda para pensar nisso? O bando de vigaristas que passaram por esse mundo afora nos últimos séculos é que são os responsáveis pelo que está acontecendo. Ah, mas foi a China que lançou um vírus para... Piorou. Piorou, gastam-se bilhões, trilhões de dólares em inteligência pelo mundo afora. Espionagem, fabricando bombas atômicas, bombas de hidrogênio, bombas disso e daquilo, drones, armas teleguiadas e tudo mais. E será que não pararam para pensar um segundo? Que, olha, puxa, o cara pode vir aqui com um micro-organismo, jogar aqui e acabar com tudo. Quer dizer, isso daí sempre foi falado, sim, né? Mas e aí? Agora catou todo mundo de calça curta? Não, não foi não, não catou de calça curta não.
E também ninguém criou nada, não. A China não iria disseminar uma guerra de microbacteriana, microvirótica aí, né? Partindo do próprio povo. Do próprio povo deles. As indústrias deles ficaram fechadas. A produção deles caiu a zero. Vocês não estão entendendo ainda que isso não procede. Isso não procede. A China vive de consumo. Se o consumo no mundo cai, eles deixam de vender os produtos deles. É um país francamente exportador. Francamente exportador. E pior, 50% da população da China vive na área rural. E todo mundo imagina que a China é um lugar assim onde só existem fábricas, todo mundo trabalha na indústria, todo mundo produz 24 horas por dia. Não, minha gente, não é assim. Não é assim. Metade da população está jogada em áreas rurais, como aqui no Brasil também. Ah, mas eles estavam testando e fugiu o controle. Fugiu, maravilha. Pelo mundo afora, ninguém mais está testando esse tipo de coisa, né? Vocês acreditam que os Estados Unidos, por exemplo, não tem projeto nenhum nesse sentido aí, né? Vamos parar e vamos pensar um pouco. O problema do mundo são os homens. O problema do mundo são os homens. E o problema do mundo fica mais grave ainda quando nós temos alguns homens considerados eleitos para estarem aí dando ordens e sabe, decidindo a respeito da vida de bilhões de pessoas. São incompetentes. Será que não caiu a ficha ainda? Vocês não perceberam ainda? Agora, todo esse discursório de que é a China, de que isso, que aquilo, não sei o que, tal, que foi Deus que mandou, e etc. Tudo isso daí é para encobrir político, vagabundo, sem vergonha. E muitos aí, essa raça ainda está aí, né? Essa raça ainda está aí, tomando decisões dentro de prefeituras, dentro de palácios estaduais e dentro do governo federal. Vigaristas, ladrões, responsáveis por essa pandemia, responsáveis por não terem se antecipado, porque até um comentário que eu fiz aqui no Facebook, né? Desde o tempo de Abrão, desde o tempo de Moisés, se vocês gostam assim tanto de falar nesse sentido, dentro das escrituras sagradas, existe ali uma preocupação com a higiene, que ali foi chamada de purificação, lavar as mãos, lavar os pés, lavar os cabelos quando você vai à casa, né? Não sentar-se no local onde sentou-se uma mulher com fluxo de sangue, etc, etc. Sabe? Elevaram a condição de sagrado a higiene. Quer coisa mais básica do que isso? Para que o povo cumprisse, para que o povo começasse a lavar as mãos antes de comer, começasse a lavar os pés antes de entrar na casa das pessoas, sabe? Naquele tempo se colocavam leprosos, né, para fora do limite da cidade, porque não tinha o que fazer. Aí passam-se séculos, né? 21, 28, 30 séculos. 30 séculos passados. E melhorou o quê? Melhorou o quê? Aquilo que foi elevado lá, uma questão de sagrado lá atrás, né? A questão de lavar as mãos e tudo mais, veio com o passar do tempo, deveria ter sido incorporado aí pela educação. E não foi. Muito superficialmente em um ou outro lugar, não foi. Assim como a ética também não foi desenvolvida ainda. Quando eu falo ética aqui, é não estacionar
numa vaga de idoso, de uma vaga de deficiente. Esse é o principal exemplo de ética. Outro exemplo de ética, no momento como nós estamos vivendo agora. Evite circulação. Se você está com febre, não vá. Se você está se sentindo de determinada maneira, fique em casa. Mas o que nós estamos vendo? Ah, mas o governo vai cancelar as aulas. Não adianta nada. Nós sabemos como é o brasileiro, é antiético. Vai cancelar a aula, certo? Aí com as crianças em casa, e de repente cancela também o trabalho, né? Certo? As empresas de repente param de funcionar. Ah, vamos todo mundo pescar, vamos todo mundo para o restaurante, vamos todo mundo para o shopping, vamos todo mundo para outro lugar. Esse tipo de educação não foi passado. E pior, mas podem acontecer os imprevistos, pode acontecer aí de acontecer uma pandemia, isso daí pode acontecer de uma hora para outra, partindo de um lugar aí totalmente inimaginável. Sim, pode sim. Como aconteceu, né? O ebola na África, ele só não se espalhou o ebola pelo mundo, que é altamente letal. Esse daí sim a gente ia arrebentar, né? E tá lá ainda, viu? Tá lá ainda. Porque aqueles lugares são tão miseráveis que as pessoas não têm dinheiro para ficar viajando de avião para um lado para outro. Fazendo turismo. Nossa, eu vou ver o Coliseu. Nossa, eu vou ver o Papa. Beleza, maravilha. Nós estamos vendo aí, ó. Mas você é contra turismo. Não, não sou contra turismo. Eu sou contra a extravagância. Eu sou contra extrapolar-se as coisas. Tudo existe uma medida. E isso foi sublevado, isso foi desconsiderado pelas nossas autoridades. Se isso não te parece claro, para mim é límpido como a luz do sol que agora brilha. E agora? Sabe aqueles 100 metros de rede de esgoto que foi roubado, aquelas privadas que poderiam ter sido instaladas nas casas das pessoas, não foi, a educação, o sistema de saúde que é desmontado para poder dar lucro, sabe? Coisas desse tipo. E nós estamos esquecendo da cerejinha do bolo, que são os políticos. Não é que a gente não tem oportunidade, mas se eu tivesse a oportunidade de estar de frente com um desses vigaristas aí, entendeu? Eu ia fazer esses miseráveis chorar. Chorar. De vergonha. De serem tão incompetentes, de serem tão imbecis, idiotas. E tem mais uma coisa, hein? Um recadinho aqui, agora que está indo aqui, ó. Viu? Não vem com essa historinha de religião aí, não, de Maria passa na frente, Deus é mais, nada vai acontecer, papo furado. Padre e pastor tem que parar, largar a mão de lamber político sem vergonha, vagabundo. Está na hora de vocês começarem a falar a verdade. De expor coisas como eu estou expondo aqui. Que a culpa disso que nós estamos vivendo hoje é a culpa dos políticos. E não estou excluindo ninguém nos últimos 21 séculos. Se nós formos pensar no Brasil em 21 séculos atrás, isso aqui eu acho que nem índio tinha. Sabe? Em todo lugar onde se terceiriza o teu direito de decidir sobre as coisas, dá no que deu, dá no que vai dar. E nós vamos ver coisas terríveis aí. De acordo segundo informações aí que eu tenho recebido, a letalidade do tal do coronavírus aí está subindo, tem aumentado. Não, é que está batendo na Europa, está matando mais velho. Não, começou a diminuir. Pessoas acima de 50 anos agora já estão na lista de preocupação de todos aí. Não é só acima de 80 não.
Gente, eu acho que eu até comecei a postar alguma coisa, que é chegado o momento de nós tirarmos a máscara do sistema. E o momento agora, ele vai ser bastante propício para isso. Sabe? Cadê o saneamento básico? Ah, mas isso aí não vai interferir sim. Cadê a saúde básica que foi desmontada? Cadê? Ou melhor, foi desmontada não. Tiraram alguma coisa, desmontaram alguma coisa, mas era para ser muito maior do que já era antes. Nós tínhamos que ter uma rede de proteção montada desde Oswaldo Cruz. Desde que Oswaldo Cruz, né, sanitarista brasileiro famoso, década de 40, puxa, olha o tempo que nós tivemos aí de pensar coisas, de plantar, de desenvolver coisas. E aqui vai mais um adendo. Setor de pesquisa, pesquisadores jogados à míngua. Só no Brasil? Não. Em outros lugares do mundo também estão tendo que se mudar para as grandes potências para poder levar adiante uma ideia de pesquisa e tudo mais, porque os países hoje, aqueles que estão aí na faixa aí dos emergentes, não investem em desenvolvimento de tecnologia, simplesmente vamos trazer de fora. Vamos comprar lá fora. Nós entregamos nossas matérias-primas, nossas riquezas e trazemos para comprar coisas ridículas em termos tecnológicos. Falei isso no meu último vídeo. O momento vai ser interessante para a gente discutir agora, porque a diversão, o diversionismo vai por água abaixo nos próximos dias, já está indo no mundo todo. Quem sabe o brasileiro trancado dentro de casa comece a pensar. Porque quando está na rua, correndo atrás de funk, correndo atrás de festinha sertaneja, correndo atrás de bingo de paróquia, correndo atrás disso e daquilo, ele não pensa, ele não para pensar. Quem sabe agora trancado dentro de casa começa a pensar um pouco. Quem sabe no mundo inteiro isso aconteça. E quem sabe a gente consiga recuperar alguns pontos perdidos aí. Chegado o momento. Chegado o momento de pegar essa gente que diz, que fica aí filosofando merda em sessão de Câmara Municipal, câmaras estaduais e câmaras federais, filosofando coisas imbecis, idiotas. Se menino tem que usar azul ou rosa, se menina tem que usar rosa ou azul. Se tem que ter dia da Bíblia, se tem que ter crucifixo. O dia que nós pararmos de pensar nessas asneiras, de começarmos a pensar em coisas práticas, começarmos a pensar em coisas que importam, se bem que essa gente não tem capacidade disso. Não tem capacidade nenhuma. Nenhuma, zero. O dia que nós começarmos a nos preocupar, a nos antecipar a coisas como estão acontecendo agora, talvez a gente possa ter um mundo um pouco melhor. Porque não se enganem, quando essas tragédias acontecem, porque isso é uma tragédia que expõe a vulnerabilidade que nós temos em nossos sistemas de saúde, saneamento, educacional. Expõe, ridiculamente expõe, está aí, exposto na nossa cara. Temos os celulares mais avançados, que maravilha, e daí? Você vai morrer atacada por um micro-organismo. Melhorou o que a tua vida? Você é livre? Você está se sentindo bem? É chegado o momento de nós pararmos para pensar. Chegar o momento de raciocinar isso. Ou todo mundo se preocupa,
ou deixa do jeito que está e morre todo mundo numa dessas. Por quê? Esses vigaristas que nós elegemos para colocar lá, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados apenas com o bolso deles. E eles não têm, não possuem competência intelectual para discutir absolutamente nada além do que a festa da mandioca, do que a festa do milho, que São João. Essa gente não está preparada além disso. Portanto, meu povo, povo brasileiro, eu estou falando aqui, mas deve ter pessoas aí que devem estar falando também em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde a miséria é muito grande, também. E muita gente vai morrer também, pelos mesmos motivos que eu estou dizendo aqui. Uma saúde totalmente ocupada por corporativismo médico, uma educação pífia e saneamento básico ridículo. E aí, como é que faz? Vamos começar a pensar ou não? Vamos começar a abrir os olhos para aquilo que é real ou não? Olha, politicagem é uma coisa que me deixa com nojo, nojado, enojado. Nós tivemos aqui, essa semana, com o mesmo dinheiro, o governo federal conseguiu contar duas mentiras. Duas mentiras. Vem o senhor ministro Paulo Guedes e diz: estamos liberando 180 bilhões para os bancos encaminharem isso à produção. Mentira! Mentira! Esses 180 bilhões foram negociados no mês de novembro do ano passado, quando existia o projeto do governo fingir que deu ordem para os bancos para baixar os juros de cartão de cheque especial para 8%. E para isso o governo liberou os empréstimos compulsórios que os bancos fazem para o Banco Central, porque os bancos pagam o mínimo de imposto. Inclusive nem pagam o imposto. Então foi feita ali uma negociata, falaram: olha, é o seguinte, eu vou liberar para vocês aqui 180 bilhões aqui do empréstimo, do depósito compulsório que vocês têm que fazer, e vocês, por favor, viu? Por favor, vocês diminuem o juro do cheque especial para 8%. Esse bosta que nós temos como presidente, e depois vem aí querer vender, que bancou baixão, que mandou baixar juro, mandou uma ova. Mandou uma ova. E agora vem essa semana, o senhor Paulo Guedes, estamos liberando 180 milhões para impulsionar a produção. Deixa de ser mentiroso, cara. Esse dinheiro aí já estava designado desde novembro do ano passado. E não era por questão de coronavírus, não, porque o coronavírus começou a pegar essa história de fevereiro para cá aqui no Brasil. Até então você estava aí com a cabeça enfiada debaixo da terra igual avestruz. Poxa! E o duro que contam isso, e o duro, pior ainda, né, que a imprensa também não vai comentar isso. Por quê? Porque os telejornais, novelas e tudo mais, e todas as outras atrações diversionistas que nós temos aí na TV brasileira, são financiados, são bancados, tem como patrocinadores bancos. Bancos. Não importa a rede de televisão que você ligar, tem lá um banco financiando alguma coisa, uma corretora de valores, que inclusive deu um tombo no monte de gente aí, né? Um monte de otário perdeu um monte de dinheiro. Sabe, puxa, é uma coisa assim, a gente vai puxando os temas, a gente vai se lembrando, né? Essa história de corretoras de valores, por exemplo, que inundou agora a televisão.
TV a cabo, se você liga, tem propaganda de corretora de valores para todo lado. Aposte na bolsa de valores. Ah, maravilha. Banco Central diminui a taxa básica de juros. Caderneta de poupança fica inviável. Aí eles massacram o povo com essa ideia de investir em bolsa de valores. Aí vai o povo, tira o dinheiro da caderneta de poupança e coloca e compra lá uma ação qualquer. Vai lá na ZP Investimentos, na WP Investimentos, no banco isso, banco aquilo, porque nós é que sabemos investir, não sei o que, aquele papo furado. Até no YouTube, você liga lá, tem um monte de videozinho lá de nego enchendo o saco aí, falando de investimento em bolsa de valores, que agora o cara é milionário, não sei o que, um monte de mentira. Aí vai o povo otário, acredita nessa gente, compra lá pacote de ações aí, né? Vai jogar um jogo que não é o dele, que ele não conhece as regras, onde existem grandes, imensos investidores, né, que se utilizam da inteligência artificial, que já sabiam desse vírus aí desde o ano passado, quando a coisa começou a circular lá na China, mas ninguém nunca deu muita importância para isso, porque se falam de tanta coisa de SARS, de MERS, de ebola, não sei o que, mas tá longe, né? Tá lá do outro lado, nunca chegou aqui. Os caras não vão ficar sabendo. Só que esses caras aí que se utilizam dessas informações privilegiadas, eles sabem muito bem a hora que eles vão tirar o dinheiro deles de lá, certo? Que eles vão vender aquilo que eles têm, vão fazer lucro grande e os otários que ficarem por último vão ter prejuízo, né? Essa semana aqui já um monte de gente já deu tiro na cabeça. É que a turma não coloca nos jornais, viu? Suicídio ninguém vai contar que teve. Mas teve. Teve sim. Teve gente que se matou porque perdeu 40%, 50% do que tinha. Que é uma tremenda uma bobagem também, se a gente for analisar, né? É simplesmente você internalizar. Puxa, fui trouxa, fui idiota de jogar nisso, mas não vou me matar porque ainda tem alguma coisa para... Você entendeu? Ah, meu povo, tanto que eu gostaria de estar aqui falando sobre o atacado e não sobre o varejo. Coisas como essas que eu falei aqui agora deveriam ser cristalinas, claras para todos. Temos que mudar. Temos que mudar, temos que mudar drasticamente. Vamos parar, vamos pensar um pouco. Vamos aproveitar essa turbulência toda que está aí, para a gente começar a pensar um pouquinho nas coisas. Grande abraço a todos, bom domingo. Se estivermos vivos aí a semana que vem e não estivermos internados em algum lugar, tanto eu quanto vocês, a gente pode conversar mais um pouco. Estarei de volta. Obrigado.